Graça, misericórdia e paz, da parte do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e você já sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes. E hoje, com a graça do Senhor, nós iremos dar continuidade na nossa escola puritana, onde nós veremos aqui o capítulo 5 do livro O Peregrino, do puritano inglês John Bunyan. E espero que seja uma bênção para vocês, para você, meu irmão, minha irmã, que tem nos acompanhado nesta série, e para você, meu amigo, minha amiga também, que tem aqui nos encontrado semanalmente nos dias de sábado, nesta nossa série da Escola Puritana do Ministério Cinco Solas. Então, venha conosco aqui para nós estudarmos um pouquinho este livro aqui, O Peregrino, de John Bunyan, um livro maravilhoso que eu espero que esteja sendo uma bênção para vocês, tanto quanto para mim está sendo produzir este conteúdo, tá bom? Vamos lá então. Então, como eu disse aqui para os irmãos, né, justamente, nós iremos tratar aqui sobre o capítulo 5 do livro O Peregrino, do puritano John Bunyan, e nós veremos aqui este capítulo 5, nós iremos considerar sobre a temática O Vale da Humilhação, a batalha contra Polião e o encontro com Fiel, aqui na nossa escola Cinco Solas, escola puritana, e eu espero que vocês realmente estejam gostando deste conteúdo, perfeito? Antes de nós entrarmos neste denso conteúdo aqui do dia de hoje, eu queria fazer um convite especial para você que tem nos acompanhado. Se você quer levar efetivamente a sua vida devocional e teológica realmente a sério, você precisa estar onde o ferro afia o ferro. Era aquilo que geralmente também João Calvino fazia em Genebra. Havia em Genebra, no século final do século XVI, meio do século XVII, havia uma reunião da congregação cristã em Genebra, liderada por João Calvino, onde os irmãos se uniam ali para o ferro afiar o ferro. Como assim? Estudavam juntos a palavra de Deus e se questionavam e perguntavam e respondiam sobre assuntos interessantes e edificadores da palavra de Deus. Então você precisa estar onde o ferro afia o ferro. Para isso, eu conclamo a você a juntar-se ao nosso grupo oficial no Telegram, que o endereço está aí, que é justamente t.me/5solasoficial. Neste grupo no Telegram, a gente não tem apenas uma conversa fiada, porém nós temos salas de aula sobre teologia reformada, em especial, como você pode observar no nosso slide aí, focado na tradição puritana inglesa, onde nós temos também uma comunhão real entre os membros e oportunidades para que você faça o seu discipulado comigo, se você for homem, ou com minha esposa, a irmã Kate, se você for mulher. O link está aí, t.me/5solasoficial. E não caminhe sozinho, venha caminhar com a gente, que justamente será uma bênção para você e também para nós. Perfeito? O que é que nós veremos hoje? O que é que nós temos aqui hoje? Então, primeiramente, nós iremos ver o contexto em que o John Bunyan escreveu
este trecho do livro, seu capítulo 5? Qual o contexto que esse grande puritano estava vivendo por ocasião da elaboração, da escrita deste livro? Nós faremos aqui também uma rápida recapitulação de onde nós paramos. Nós iremos entender o tema central deste capítulo, que é justamente a batalha espiritual aqui do personagem principal e que nós podemos aplicar também para as nossas vidas. Nós conheceremos os personagens aterrorizantes deste capítulo e os amigos fiéis aqui do cristão que vão se apresentar para o cristão aqui nesse capítulo 5. Nós iremos narrar também a grande batalha contra o Apolião e a travessia do Vale da Sombra. E por último, nós iremos finalizar com aplicações práticas para a sua vida. Então, basicamente, esta é o conteúdo que nós veremos no dia de hoje. Vamos começar aqui com o contexto aqui histórico. É impossível, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meu amigo, minha amiga, queridos, é impossível nós entendermos este capítulo sem lembrarmos onde este grande puritano John Bunyan estava quando escreveu este livro. Ele estava na prisão. E quando eu falo em prisão aqui, não é essa prisão humanizada, né? Muitas das vezes que nós temos hoje, onde nós temos toda uma estrutura com nutricionistas para os detentos, com psicólogos, com atividades, até com ensino, possibilidade da pessoa também, do detento, exercer a sua vida religiosa com capelões, né? Não, eu estou falando aqui de verdadeiros calabouços, né? De verdadeiras masmorras, onde as pessoas presas eram colocadas, confinadas. E John Bunyan estava aí quando escreveu esse livro, num calabouço na Inglaterra, por conta da perseguição aos puritanos. Para os puritanos do século XVII, a fé ela não era um acessório de conforto, não era um símbolo de status ou que deixava a pessoa que se declarava ou se identificava ou possuía as práticas puritanas numa situação confortável ou bem vista pela maioria da sociedade. Não, mas era uma declaração de guerra verdadeira contra o espírito daquele século. As notas de rodapé da nossa edição, elas nos lembram que o John Bunyan via a vida cristã através das lentes que nós podemos observar em Efésios capítulo 6, versículo 13, ou seja, a necessidade da armadura de Deus. A necessidade da armadura de Deus. Então, John Bunyan, por conta dessas perseguições, assim como todo puritano da época, no século XVII na Inglaterra, e até nos dias de hoje, né, nós temos que nos revestir, como Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6, versículo 13, ou seja, da armadura de Deus. O John Bunyan sabia, por experiência própria da vida dele, que Satanás ele não desiste facilmente dos seus antigos súditos, de maneira nenhuma. O que vamos ler hoje não é ficção barata, na realidade é a biografia da alma de um homem que sofria por Cristo. A biografia da alma de um homem que sofria por Cristo. Vamos recapitular aquilo que estava acontecendo e o que nós já vimos anteriormente nos nossos episódios passados. Na última aula, nós deixamos Cristão no Palácio Belo. Lembram? Ali, ele experimentou o descanso, ele experimentou a comunhão com outros irmãos e ele foi instruído
por outros irmãos mais experientes, por verdadeiras almas piedosas. Mas o detalhe importante é o seguinte: antes de sair, estes irmãos piedosos que estavam instruindo o cristão levaram-no ao arsenal. O cristão ali foi vestido com a armadura espiritual. Se você não lembra, volte lá para o nosso episódio anterior. Aliás, eu conclamo e encorajo a você que está vendo este vídeo aqui, caiu já neste vídeo aqui deste capítulo 5, você faça todas as aulas para você poder compreender, desde a primeira, tá bom? Então, o cristão ele foi revestido e foi vestido literalmente com essa armadura espiritual. Agora, por quê? Por que aconteceu isso? Nós vimos na aula passada. Porque Deus não nos dá armadura para ficarmos sentados no banco da igreja. O Senhor Deus, Ele nos capacita, Ele nos coloca em armaduras para nós servirmos a sua obra, não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. Então o cristão ele desce do palácio diretamente para o vale da humilhação. O cristão ele saiu deste palácio e ele foi para o vale da humilhação, mas perfeitamente vestido com esta armadura, a qual lhe foi colocada lá no arsenal. A instrução teológica do capítulo anterior foi a preparação para a guerra prática que nós iremos observar e encontrar neste capítulo que nós iremos ver no dia de hoje. E o tema teológico central do nosso capítulo de hoje, o coração deste capítulo, é a guerra espiritual e a perseverança dos santos. Nós iremos observar como o John Bunyan ele desenvolve essa temática sobre a guerra espiritual e a perseverança dos santos. John Bunyan ilustra as 3 frentes de batalha que todo cristão enfrenta em sua vida, que eu e você enfrentamos no dia a dia. O mundo, a carne e aqui neste capítulo, de forma muito vívida, o próprio diabo, Satanás. A doutrina puritana, meu amado irmão, minha amada irmã, da perseverança, ela brilha aqui neste capítulo. A lição que nós iremos aprender neste capítulo não é que o cristão nunca cai ou que nunca se fere em sua caminhada. Longe disso. Nós vamos ver aqui neste capítulo o cristão sangrar. O nosso personagem principal do livro aqui sangrar, sofrer. A lição é que, sustentado pela graça soberana que o John Bunyan nos apresenta, o cristão não é destruído, apesar do seu sofrimento, da sua caída, do seu sangramento. O cristão continua caminhando. Como diz o texto, ele avança na força do Senhor Deus. O cristão verdadeiramente avança aqui na força do Senhor Deus. E nesse diapasão, meu amado irmão, minha amada irmã, é importante que você, eu, que nós possamos compreender que na nossa caminhada cristã nós teremos inúmeras dificuldades. Nós teremos momentos em que nós nos sentiremos assim tão perseguidos e em conflito com o espírito deste século, que nós iremos entender que estamos perdendo, que parece que nós estamos perdendo. Nós iremos nos ferir, às vezes nós iremos até sangrar, às vezes nós nos sentiremos sozinhos, abandonados.
por amigos, familiares, colegas. E às vezes chegaremos até a uma verdadeira depressão. Não são raros os homens e as mulheres de Deus que sofreram ao longo da história de depressão. Não são raros. Talvez o caso mais emblemático na história do puritanismo seja a famosa depressão do puritano inglês Charles Spurgeon, que sofria daquilo que ele chamava na época, que era chamado na época de melancolia, mas que hoje nós sabemos que é depressão. Então, justamente, é interessante que nós estejamos cientes que nós iremos sofrer de alguma forma nesta caminhada. Porque, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nós estamos de passagem nesta terra. Estamos de passagem. Todos nós somos peregrinos aqui. A questão é, qual é o seu destino final? Em peregrinação todos estamos. Agora, o crente genuíno, ele tem esperança de que o seu destino final é a Nova Jerusalém, onde ele será reinado, cuidado, apacentado e glorificado por Deus em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo. Então pense nisso. Sofrer, todos nós iremos sofrer. Todos nós iremos passar e estamos passando por essas guerras espirituais. Porque a fé verdadeira, ela é justamente provada pelo fogo. Nós sofreremos aqui batalhas em 3 frentes: o mundo, a nossa própria carne e Satanás. Nós temos problemas externos, que é o mundo e Satanás, e problemas internos, que é a nossa própria carne. Daí a perseverança dos santos. O verdadeiro crente, ele pode até cair e se ferir, mas ele não é destruído, pois ele é sustentado pela graça de Deus. Sendo assim, vamos passar aqui para o nosso próximo slide. Os personagens chaves aqui da nossa aula de hoje. Quem são? Quem nós iremos encontrar neste vale sombrio? Primeiro, Apolião, o destruidor. Bunyan o descreve de forma grotesca, escamas como peixe, indicando o seu orgulho impenetrável, asas de dragão, pés de urso e boca de leão. Ele é a perseguição do inimigo das nossas almas. Encontramos também Fiel, um peregrino que saiu da mesma cidade que cristão, representando a importância da fraternidade, do companheirismo. E no relato de Fiel, ouviremos falar de um velho chamado Moisés, que representa a lei de Deus, severa e, neste contexto, sem misericórdia para com o pecador. Temos agora, em seguida, este confronto com o Apolião. Este confronto com Apolião. Assim que entra no vale, cristão é confrontado. O Apolião não ataca de imediato, ele argumenta, ele reivindica posse. Ele diz assim: você é um dos meus súditos, pois todo aquele país é meu. E então ele usa sua arma favorita, ele usa a acusação.
Ele diz: você já foi infiel, perdeu a coragem no pântano, dormiu na colina, quase desistiu. Então repare que Apolião começa reivindicando posse. Ele diz: você é um dos meus súditos porque você nasceu naquele país e aquele país é todo meu. E ele começa a acusar o cristão. Você foi infiel, você perdeu sua coragem lá no pântano, você dormiu, você quase desistiu. Meus irmãos, o diabo, ele conhece os nossos pecados. Ele conhece os nossos pecados. Mas a resposta do cristão é gloriosa. Tudo isso é verdade, o cristão diz. Mas o príncipe a quem sirvo é misericordioso e é pronto para perdoar. Que bênção, meu amado irmão, minha amada irmã. Você já tem esse descanso na sua vida de saber que apesar dos seus erros, dos seus pecados, dos seus problemas, você, eu, crentes genuínos, nós possuímos este príncipe bondoso, misericordioso, que perdoa os nossos pecados? Acusação nenhuma cabe mais contra nós. Acusação nenhuma. O nosso príncipe amado, o Senhor Jesus Cristo, nos purifica pela sua obra vicária, substitutiva na cruz do Calvário, a nós, e nos capacita e nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Você já tem essa tranquilidade como o cristão teve, de diante desta acusação, destas lembranças de pecado, desta reivindicação de Satanás? Você tem essa tranquilidade de dizer: não, eu sirvo a um príncipe bondoso. Ele me perdoou os pecados. Pense nisso. Vamos aqui para o nosso próximo slide. Nós vamos agora para este combate feroz. Quando a lábia, quando a conversa não funciona, Apolião aqui, ele parte para a violência. Ele tentou engabelar o cristão com argumentação de posse, de suzerania e com a acusação. Como não funcionou com o cristão, pois o cristão ele trouxe a sua memória e respondeu aqui a Apolião, dizendo que ele servia a um príncipe misericordioso, Apolião partiu para a violência. Ele lança aqui, o Apolião, um dardo flamejante no peito de cristão. A luta dura mais de metade de um dia. Cristão, sim, ele é ferido na cabeça. O seu entendimento ficou confuso. Cristão é ferido na sua mão, a sua fé enfraqueceu. E no pé, a sua caminhada até vacilou. Em um momento terrível, Apolião derruba cristão. E a espada de cristão voa de sua mão. E o inimigo, achando-se vitorioso, diz: Você é meu. Porém, meu amado irmão, minha amada irmã, guiado pela providência, o cristão aqui, ele estende a mão, ele recupera a espada e ele cita o profeta Miqueias no capítulo 7, versículo 8 da Bíblia. Não se alegre, meu inimigo. Quando caio, ainda posso levantar-me. E com um golpe mortal, ele afugenta o dragão, utilizando-se dos meios de graça que o Senhor Deus deu para ele. Quando eu cair, levantar-me-ei. É o que nós podemos observar no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, no versículo 8 deste livro.
Passemos agora justamente ao slide que nós iremos ver aqui sobre o Vale da Sombra da Morte. Acham que acabou? Será que acabou todos os problemas de cristão? Logo após essa batalha externa, vem a batalha interna que nós sofremos e que cristão sofreu. O Vale da Sombra da Morte. Um caminho estreito, na escuridão total. À direita, uma vala profunda onde cegos guiam cegos. Que Banner nos ensina aqui sobre o erro doutrinário. À esquerda, um pântano lamacento, onde até o rei Davi caiu, que é o pecado e o desespero. A provação aqui ela foi mental. Demônios sussurravam verdadeiras blasfêmias, infâmias, tão perto de cristão que ele pensava que vinham estas blasfêmias, estas infâmias, estes pecados terríveis, este desespero. Cristão pensava que vinha de sua própria mente. Neste momento, a espada não servia. John Bunyan nos mostra que cristão teve que embainhar a espada e usar outra arma. A toda oração. A oração, um outro meio de graça que cristão recebeu do Senhor Deus e que nós recebemos. Orarmos. Se por um lado nós temos a espada para lutarmos, que é a palavra de Deus, por outro nós temos a oração para passarmos pelo vale da sombra da morte. Agora, nós temos o encontro com o fiel. Ao sair do vale da sombra da morte, a luz volta. Cristão avista fiel. E veja a natureza humana neste momento deste capítulo. Cristão tenta correr para ultrapassar o fiel. Ele sorri com orgulho e ele tropeça, caindo de forma que não conseguia levantar sem ajuda. Que lição de humildade nós vemos aqui? Conversando, fiel conta sua experiência. Ele não lutou com Apolião, mas ele encontrou um homem chamado Moisés. Moisés o espancou sem dó por suas falhas. Fiel diz, ele não sabia como demonstrar misericórdia. Moisés só parou quando Jesus, aquele com as cicatrizes, mandou. Que lição nós temos aqui? A lei condena e bate. Não porque ela é má. A lei é boa, é santa, mas porque nós somos maus. E porque nós somos maus, a lei, aqui personificada no capítulo 5 aqui desta obra de John Bunyan, na figura deste velho Moisés, ela vai bater e nos condenar. Só a graça nos salva e nos cura. Eu queria começar agora, meu amado irmão, minha amada irmã, e a você, meu amigo, minha amiga, a fazermos aplicações. Primeiramente, a você que ainda não é crente. Agora eu falo com você, exatamente com você que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Você ouviu o Apolião dizer a cristão, você é meu súdito, você ouviu? Cristão passou por isso. E você com certeza já ouviu do inimigo de Satanás ele dizer para ti, você é meu súdito. A Bíblia e John Bunyan são claros. Não existe terra de ninguém. Nós não estamos em terra de ninguém.
Se você, meu amigo, minha amiga, não nasceu de novo, se você não está peregrinando para a cidade celestial, você ainda pertence à cidade da destruição. Você é verdadeiro súdito do rei do orgulho. O salário que o príncipe deste mundo, que Satanás, tipificado aqui no capítulo 5 por Apolião, o salário que ele paga é a morte. Mas, meu amigo, minha amiga, Cristo te oferece a vida. Arrependa-se hoje do seu pecado. Mude de cidadania enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Eu queria aplicar também este capítulo 5 ao crente genuíno. A você, meu irmão, minha irmã, que está cansado de lutar. Talvez você esteja agora passando pelo vale da sombra. Talvez pensamentos horríveis, dúvidas sobre a sua salvação, blasfêmias pecaminosas que parecem vir de dentro de você. Aprenda com o cristão. Isso pode ser um ataque do inimigo. Não confie naquilo que você sente. Confie na palavra de Deus. Confie na palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quando a sua espada cair, quando você não tiver mais forças para argumentar, use a arma da toda oração. E se a lei, ou seja, Moisés, vier te acusar dos teus pecados passados, aponte para aquele que tem as cicatrizes nas mãos, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a tua verdadeira justiça, o teu repouso, a tua alegria, a tua segurança. Meus amados, caminhamos agora para o encerramento da nossa aula e eu espero sinceramente que a aula de hoje tenha fortalecido as tuas mãos para a batalha e os teus joelhos para a oração. Na próxima semana, nós veremos a entrada na terrível feira das vaidades. O custo do discipulado vai aumentar aqui. Não se esqueça de curtir este vídeo e de se inscrever no nosso canal. Você já sabe, eu me chamo Eduardo Freitas e eu estou sempre no ombro de gigantes. E você acabou de desfrutar de um conteúdo do Ministério 5 Solas. Eu te agradeço profundamente e espero você justamente na nossa próxima aula, onde nós daremos continuidade no capítulo 6 da nossa escola puritana aqui no livro de John Bunyan, a Feira das Vaidades. Eu aguardo você. Fique com Deus.